Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react, né, a um vídeo publicado no canal do Daniel Gontijo, em que ele entrevista o Henrique Caldeira, do Estranha História. E ali comenta sobre o impacto de Jesus na sua época, né, e sobre as evidências do Jesus histórico, né. O saldo final aqui, o Henrique Caldeira, ele, né, comenta que as evidências que, se a gente traz um paralelo com personagens bem mais marcantes da sua época do ponto de vista histórico, como Pôncio Pilatos, o que a gente tem de arqueológico do Pôncio Pilatos, a gente descobriu há algumas décadas atrás. Então não havia até algumas décadas atrás nenhum vestígio arqueológico de Pôncio Pilatos. A gente só tinha os escritos do Fílon, o do Flávio Josefo e do texto, né, dos evangelhos, mas documentos romanos, o primeiro que a gente vai ter é os Anéis de Tácito, tá? Então, pouca evidência histórica do Pôncio Pilatos. Ninguém vai duvidar da existência do Pôncio Pilatos. Jesus de Nazaré, camponês pobre ali da Galileia, teria muito menos evidência histórica, né? Então, se tivesse muita documentação da época de Jesus, na época de Jesus, seria uma coisa de se estranhar, porque Jesus era um ilustre desconhecido, né? O cristianismo é um fenômeno que se disseminou séculos depois. Séculos depois. Já não estamos mais na Galiléia, já não estamos mais em Jerusalém. A coisa já tomou proporções para além dessas regiões originais, né? O cristianismo já migrou para outras áreas, né? Então, na época de Jesus, não se sabia que a coisa ia tomar esse vulto todo, né? Que ia se transformar em religião oficial do Império Romano. Não tinha essa dimensão, né? Então, nesse sentido, que historicamente é um fenômeno muito menos observável, né, na época em que Jesus viveu, tá? Então, mas uma coisa é que fica, por exemplo, quando você traz essa discussão, né, que eles discutem, o Daniel Gontijo e o Henrique Caldeira, né, é que eles estão tratando do Jesus, mas que Jesus que você está se referindo? Porque se você se referir ao camponês da Galileia, realmente, os historiadores, a grande maioria vai dizer que existiu, né? Tirando alguns poucos miticistas, né? O Richard Kerrer, por exemplo, miticista, né? Alguns poucos miticistas e alguns que aderem a teses como do Jesus romano, que tudo foi uma invenção de Roma, né? Pareceria assim muito primitivo, uma etapa muito precoce para você inventar essa história toda que só teria alcance 3 séculos depois, né? Não parece razoável isso, né? Não parece ter muito fundamento essa tese do Jesus romano. Do Jesus miticista, poucos historiadores também vão defender isso. A maioria vai defender a historicidade de Jesus. Mas quando se fala em Jesus, as pessoas nas igrejas, elas não estão pensando no Jesus da Galileia. Elas estão pensando no Jesus que faz milagres e ressuscita. Então a pergunta que esse corte de live do Daniel Gontijo não tratou e o que dizer do Jesus que faz milagres? Porque o corte inteiro ele passou a impressão de que milagres e ressurreição seriam inserções da igreja. Porque ele traz paralelos. Ah, você veja, por exemplo, a Polônia de Tiana. Né? Temos esses milagres que são criações posteriores. Veja Alexandre o Grande. Temos esses milagres que são criações posteriores. Então, quando ele faz esse paralelo com Jesus, dá a entender que milagres e ressurreição também foram inserções posteriores de Jesus, né? Do ponto de vista da história. Ele mereceria o mesmo tratamento que teria Alexandre o Grande, que teria Apolônio de Tiana. Então, para a história, não seria algo considerado histórico, né? Essa posição fica expressa aqui nesse livro aqui, por exemplo, do Gesa Vermes, né? Gesa Vermes, ele era católico. Esse livro ele depois deixou de ser católico, mas ele expressa aqui a ressurreição, né? Dando o ponto de vista de um historiador. E no capítulo final, ele hesita em saber se qual é a posição dele. Ele defende a historicidade da ressurreição ou não? Não defende. No livro ele não defende isso. Ele não trata dessa questão, né?
Mas nas últimas páginas, vai dizer o seguinte: estabelecido o cenário, consideremos de um ponto de vista existencial, histórico e psicológico os seguidores galileus originais de Jesus durante o curto período após o primeiro domingo da Páscoa. A narrativa do túmulo do vazio, as aparições do Senhor, que fora perdido, iluminaram momentaneamente o sombrio desalento com um raio de esperança. Dúvidas, contudo, permaneceram. Então, ele dá a entender que não há comprovação histórica de nada disso. Não há comprovação histórica de nada disso. Aí, no final, ele diz assim: a convicção na presença espiritual do Jesus vivo explica o ressurgimento do movimento de Jesus após a crucificação. Entretanto, foi a capacidade doutrinal e organizacional suprema de São Paulo que possibilitou ao cristianismo nascente desdobrar-se numa religião mundial viável e poderosa centrada na ressurreição. A ressurreição no coração dos homens pode fazer vibrar uma nota de empatia mesmo entre os céticos e cínicos de hoje. Então ele dá a entender que a ressurreição foi no coração das pessoas, não foi um evento histórico. Ele não diz isso, mas ele dá a entender. Então essa posição do Gesa Vermes é a posição de muitos historiadores. Eles não vão tratar da questão da ressurreição. Eles não vão tratar. Eles não vão considerar como uma matéria objeto factível de investigação histórica. Não vão tratar disso. É uma questão de fé. A pessoa acredita na ressurreição ou não. A história não vai dar sua opinião sobre isso. Muitos, o Gesa Vermes saiu aqui pela tangente aqui. A maioria assim acaba. Você vai ter historiadores cristãos que aí vão defender enfaticamente a ressurreição, né? James Dunn, o Mike Licona, o Gary Habermas, aí tudo bem, aí estamos mas aí já estamos dentro do universo cristão. Né? Assim, um historiador não cristão defender ressurreição, né? Aí vai ser mais difícil, né? Enfim, então essa é a situação, ou seja, as pessoas muitas vezes pedem provas, né, dos milagres da ressurreição. Do ponto de vista da história, dos historiadores, em sua grande maioria, o que eu tenho visto, né, o que eu posso dizer é que a história não tem como dar essa certeza. E os historiadores, eles simplesmente, a maioria não trata dessa questão, não considera como um objeto passível de investigação histórica. É isso. Muito obrigado, então.